Tiago, você autoriza a utilização dessa entrevista e deste áudio para fins acadêmicos no projeto de extensão do curso de Direito do Unileste? Autorizo a gravação para fins acadêmicos. Meu nome é Tiago Rexel, sou delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, trabalho na área administrativa do Paranoá e já estou na polícia há 20 anos. Fui um tempo agente de polícia e agora estou como delegado de polícia. Então, vamos dar início ao nosso podcast, né, essa entrevista. Tiago, o que que é a Polícia Civil e qual é a sua função? A Polícia Civil é um órgão permanente da segurança pública estadual. Ela é responsável principalmente pela investigação de infrações penais e auxílio também para o Judiciário e para o Ministério Público. Então, a gente faz a instauração de inquéritos policiais, cumprimento de mandados judiciais, realização de perícias, oitivas de testemunhas, de vítimas e principalmente a produção de prova para se chegar à autoria e à materialidade do crime. O que seria o direito ao acesso à justiça? Bom, o acesso à justiça, todas as pessoas têm, e esse direito ele se concretiza principalmente no âmbito da Polícia Civil por meio dos registros de ocorrências policiais. Então, quando a pessoa vai até uma delegacia e tem esse primeiro acesso, que é um acesso aqui em Brasília, 24 horas, 24 horas as delegacias estão abertas, então é um acesso amplo, não é um acesso restrito que nem ocorre no judiciário, no MP, né? Que se você quiser conversar com o juiz, por exemplo, você tem que marcar ali a audiência. Já na Polícia Civil, 24 horas tem um delegado nas delegacias que vai poder propiciar esse acesso amplo à justiça. Ah, entendi. Então, o papel da Polícia Civil no acesso à justiça é justamente esse, né? Os cidadãos têm o acesso praticamente direto com a justiça através da Polícia Civil, certo? Exatamente, seria uma porta de entrada. Você poderia descrever, por gentileza, duas ações ou projetos que a Polícia Civil tem promovido para assegurar o acesso à justiça? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem a possibilidade de fazer o registro. A gente tem a delegacia eletrônica, que possibilita as pessoas registrarem muitas ocorrências, não são todas, mas muitas delas podem ser feitas por meio de registro eletrônico. E uma outra também, acredito que um outro projeto que, né, para assegurar essa justiça, são as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A gente tem duas DEANs, a DEAN 1 e a DEAN 2, que ficam em cidades administrativas diferentes. Então, é um acesso especializado e humanizado para as mulheres que queiram registrar ocorrências que sejam vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora, indo mais um pouco para o ramo jurídico, o que que é o ordenamento jurídico e qual a sua importância para a atuação do Estado? E a gente escuta muito falar que o direito é um sistema hierarquizado. Você poderia explicar um pouquinho para a gente desse conceito? Bom, o ordenamento jurídico é um conjunto organizado de normas, princípios, leis que regulam a vida da sociedade, disciplinando a atuação do Estado. E para que serve isso? Para garantir a segurança jurídica, limitar o poder estatal, proteger direitos fundamentais, organizar as instituições públicas. Então, e dizer que é um sistema hierarquizado significa que as normas elas têm uma certa hierarquia. Primeiro tem a Constituição Federal, depois tem as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias e os decretos e atos administrativos. Ah, sim. Então, no caso, existe uma lei superior à outra, é isso? Poderia se dizer que sim, a Constituição Federal ela é a norma suprema. Entendi. E, Tiago, de qual forma a Constituição Federal delimita as competências da Polícia Civil em relação à Polícia Militar e à Polícia Federal dentro do sistema de segurança pública?
qual que é o limite, vamos dizer assim, do que é o assunto para cada polícia? Não, as instituições, elas são ali no artigo 144 da Constituição. A Polícia Civil, ela tem uma função investigativa. Ela tem, só que ela tem sua delimitação dentro do estado que atua. Já a Polícia Federal, ela tem certas normas que dizem qual vai ser a atuação da Polícia Federal. Então, por exemplo, quando um crime é cometido é, contra a União, é a Polícia Federal que vai investigar um dano a um bem público federal, por exemplo. A Polícia Federal que vai investigar. Já a Polícia Militar, ela tem atuação estatal também e ela ocorre de forma mais ostensiva para a preservação da ordem pública. Já a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas atuam de forma após o crime ter ocorrido. Então, quando ocorre, depois que ocorre, é a Polícia Civil e a Polícia Federal que vai investigar. Já a Polícia Militar, ela está atuando ali para preservar a segurança e evitar que os crimes aconteçam. De que maneira a atuação do policial civil funciona como um primeiro filtro de justiça e legalidade antes mesmo de um conflito social chegar ao poder judiciário? Então, eu costumo dizer que o delegado é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. É o delegado que ratifica se vai acontecer uma prisão. Então, por exemplo, Polícia Militar prende alguém. Ela acredita que o crime ocorreu. Só que essa pessoa só vai ficar presa depois que o delegado fizer uma análise, o delegado de plantão. Então, ele vai fazer uma análise, daí sim que essa pessoa vai ficar presa. Então, o delegado ele vai analisar ali a existência do crime, a legalidade da prisão, a necessidade de medidas cautelares. Então, quando tem uma vítima mulher que faz uma ocorrência violência doméstica familiar, é o delegado que vai fazer as medidas protetivas que vai pedir para o judiciário, mas é ele que analisa. Então, o delegado de polícia ele tem esse papel importantíssimo do primeiro garantidor da legalidade no sistema penal. Interessante, realmente é uma profissão muito, muito boa. Enfim, qual é a natureza do inquérito policial e como a validade das provas colhidas nessa fase investigatória impacta todo o processo penal subsequente? O inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele tem natureza também investigativo, inquisitivo e é preparatório da ação penal. Então, o inquérito policial ele tem uma função muito importante para o Poder Judiciário, para o Ministério Público posteriormente. Se for feito um bom inquérito policial, certamente o Ministério Público vai denunciar e o juiz vai poder condenar essa pessoa. Já se um inquérito policial não for feito de forma correta, se tiver uma ilegalidade, por exemplo, ela vai contaminar ali, vai poder contaminar todas as provas diante do Ministério Público e diante do Poder Judiciário. Realmente, deve ser uma, se não a mais importante, né? Uma das mais importantes aí para o caso que for atender. Além do domínio das leis e dos procedimentos, qual habilidade comportamental o senhor considera que foi a mais difícil de desenvolver durante a preparação para o concurso? Ou para a profissão em si? Então, para o concurso, para o estudar, eu digo que a disciplina talvez seja um dos principais habilidades que uma pessoa pode ter. Ela está sentando ali diariamente, todos os dias, né, estudando, eu acho que é uma coisa bem difícil, assim, da pessoa ter. Mas depois que ela adquire, eu digo que não tem concurso que a pessoa não passe, porque se ela estudar ali todos os dias e estudar 1, 2, 10, um mês, um ano, 2 anos, uma hora ela vai passar. Já com relação às habilidades comportamentais na profissão, para mim, a inteligência emocional é um dos principais habilidades que a pessoa pode ter, porque a gente tem muito, são muitos conflitos
E a delegacia, como eu falei anteriormente, ela funciona 24 horas. Então, a gente tem pessoas de todos os jeitos aqui. E saber lidar da melhor forma possível, né, com cada uma, eu acredito que seja uma das habilidades principais. Uhum. Interessante. Importante. O senhor, ao ocupar o cargo de delegado civil, passa por algum risco de segurança fora do local de trabalho? Sim, eu costumo dizer que o risco mesmo está quando a gente está fora do trabalho, porque quando a gente vai cumprir uma operação, quando a gente vai uma prisão, a gente está ali em maioria, a gente chega com a pessoa desprevenida, a gente chega com material, né? Com colete. Já quando a gente sai aqui da delegacia, a gente não está de colete, a gente não está com esses materiais todos. E todo mundo que a gente prendeu, eles vão se recordar da gente. Mas uma coisa que eu costumo falar muito é que quando a gente trata com respeito o, não só as vítimas, né? Mas também o criminoso. Quando a gente trata ele com respeito, dificilmente ele vai se lembrar futuramente. Então, se ele te vê numa rua, né? No paisano, quando tu não estiver a trabalho, ele vai te respeitar também. Uhum. Realmente. Muitos focam apenas na prova objetiva, mas na sua visão, qual a importância da preparação para as demais etapas, como o teste de aptidão física ou psicotécnico? O teste de aptidão física, eu acredito que deva ser uma algo assim inserir na rotina ali de preparação, já desde o começo, porque isso vai proporcionar também, né, a atividade física é algo que é muito bom para qualquer tipo de pessoa. Então, eu acredito que a atividade, a preparação já para a prova física já deveria ser feita desde o início. Já com relação à discursiva e à prova oral, eu acho que elas devem ser deixadas um pouco para depois que tu passa na primeira fase. Eu acho que é importante primeiro focar nessa primeira fase, até porque tu vai estar adquirindo conhecimento já para a prova discursiva e para a prova oral, quando tu estiver estudando a objetiva. Mas com relação à atividade física, eu acho a pessoa deve treinar ali já desde o início. Óbvio que não precisa ser feito de uma forma tão intensa, mas estar treinando no mínimo ali, pelo menos uma vez por semana, eu acho que é essencial. Uhum. Certo, importante. A carreira policial é marcada por uma escala de plantão e imprevistos. Como é a rotina de um delegado fora dos casos de grande repercussão, no trabalho administrativo, de atendimento ou cartório da delegacia? Então, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem o delegado de plantão, que ele trabalha aqui o horário é 12 por 24, 12 por 72. Então, ele trabalha 12 horas, folga 24. Depois, ele trabalha 12 horas à noite e folga 72 horas, né? Então, o delegado de plantão, que não é meu caso, meu caso, eu sou delegado do cartório, né? Eu trabalho diariamente, de meio-dia às 19 horas. Então, de segunda a sexta. Esse é meu horário de trabalho. Então, o delegado de plantão, ele faz essa análise, né, dos crimes que chegam. Se tiver uma prisão em flagrante, ele vai analisar se há realmente os requisitos para estar configurando uma prisão em flagrante. Já o delegado cartorário, ele trabalha muito com inquérito. Então, são vários, assim, diariamente a gente recebe muitos inquéritos. A gente trabalha aqui em Brasília, no Paranoá, que é uma cidade administrativa bem carente e onde tem muitos crimes. Então, nossa carga é muito grande de trabalho, de inquéritos. Mas, além disso, a gente também, quando a gente tem situações
mais complicadas, a gente faz pedido de prisão preventiva, a gente faz pedido de mandado de busca e apreensão, sem falar também que a gente coordena equipes, né? Então, a gente tem aqui a SICVIL é que trabalha com homicídios, a gente tem uma seção que trabalha com atendimento mulheres, né? Que trabalha muito com violência doméstica e familiar contra a mulher e menores também. A gente tem outra seção que investiga principalmente estelionatos, então tem muito também. Então são várias sessões que a gente precisa estar fazendo a coordenação dessas equipes. E sem falar também que a gente tem um atendimento ao público. Então, de vez em quando chega um advogado, ou então até uma própria vítima está querendo saber do inquérito, a gente recebe e a gente passa como é que está o andamento. Então, basicamente, essa é a atuação do delegado cartorário e do delegado de plantão. Interessante saber que tem toda essa diversidade dentro da delegacia, né? Como o senhor define o equilíbrio entre ser um executor técnico dos procedimentos legais e um agente operacional que atua diretamente nas ruas ou no atendimento ao público? Então, o atendimento, essa parte operacional, a gente aqui em Brasília, a gente tem muitos cursos na academia de polícia de arma, né, de arma curta, arma longa, de entradas também policiais. E já o papel técnico é o estudo diariamente, assim, a gente não pode, a gente diariamente vai estudando, relembrando, né, as matérias do direito penal e do direito processual penal, e então é basicamente isso. Uhum, interessante. Agora a última pergunta. Para mim, a mais importante daqui, né, que fala sobre um assunto mais atual, que está tendo mais repercussão agora. A criminalidade está se tornando cada vez mais tecnológica. Como o senhor vê o perfil do policial civil do futuro? Quais competências eu devo começar a estudar desde já, além do direito, para enfrentar essa era de tecnologia? Então, daí depende se é para um concurso ou se é para atividade fim, né? Para um concurso, eu acho que são as matérias de sempre que devem ser estudadas, né? Mas a parte aqui da delegacia, da parte fim mesmo, os crimes cibernéticos, cada vez eles estão mais presentes. Então, crime de furto, por exemplo, crime de roubo, eles têm cada vez diminuído mais, diminuído mais. Já o estelionato, praticado por meio virtual, ele aumentou muito, assim, muito, muito mesmo. Então, e a gente também, a Polícia Civil, vem trabalhando nesse sentido, com muitos cursos, né, da parte cibernética e da inteligência artificial também. Então, a inteligência artificial, a gente não pode ficar atrás. Então, já tem aqui na Polícia Civil, já tem alguns projetos nesse sentido, né, para investigação digital, com análise de dados, né, inteligência policial e gestão de pessoas, mas tudo voltado principalmente para essa parte da inteligência artificial e de crimes cibernéticos. Certo, obrigada. As perguntas foram essas.